Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, amigos presentes aqui na galeria, um bom dia a todos. Hoje a gente tem visto aqui alguns temas de extrema relevância. Eu não quero ser repetitivo, mas são temas que eu gostaria também de estar abordando. Começando pela questão da GM, acho que a vereadora Rose colocou aqui com muita propriedade, ela que tem um trabalho muito forte junto aí ao sindicato. Realmente, às vezes nós ficamos observando o que acontece na cidade vizinha, talvez não damos tanta importância, parece que não é com a gente. Mas, na verdade, essa questão da GM, ela reflete diretamente aqui na cidade, não só pela questão de termos vários moradores aqui da nossa cidade que trabalham lá, mas pela questão também socioeconômica, porque isso acaba gerando um problema social. É uma empresa de grande porte, uma multinacional, que tem uma história aqui na nossa região do Vale, e nos preocupa bastante essa disputa que está acontecendo. Nos parece aí que acendeu uma luz no final do túnel e nós torcemos aqui, nós aqui de Jacareí, para que isso chegue realmente a um denominador comum que acabe atendendo todas as partes. Aí eu quero parabenizar aqui o nosso prefeito da cidade de São José, Carlinhos Almeida, que tem feito um trabalho muito importante para a resolução desse problema. A outra questão é um assunto que eu tenho defendido bastante aqui nessa tribuna, e também fiz uma indicação, juntamente com aqui o vereador Paulinho, com relação àquele entulho que apareceu aqui na foto, lá na região de Esperança. Eu tenho dito que não há poder público que dê conta dos problemas que são gerados pela própria população. A população tem que colocar a mão na consciência. As pessoas que têm conhecimento de causa devem ajudar o poder público, porque não estarão ajudando o poder público, estarão ajudando os moradores daquela região. Essa questão do entulho, a cidade tem trabalhado com muito afinco, disponibilizando áreas para que as pessoas façam o descarte desses restos, pequenos restos de construções, para que as pessoas não sejam oneradas. Mas mesmo assim, parece-me que a população não tem correspondido à altura. E aí fica um problema que eu diria que é quase insolúvel. Porque as pessoas acham que a fiscalização, ir lá multar as pessoas, vai resolver o problema. Não resolve. Não é essa a questão da multa, a questão é a questão de consciência. É uma questão de respeito com o seu vizinho, com aquelas pessoas que moram ali. Porque não é só um entulho. As pessoas acabam aproveitando a oportunidade e jogam lixo orgânico lá. Aí o que acontece? O lixo orgânico atrai animais peçonhentos, ratos, os ratos atraem as cobras, e aí as cobras começam a invadir os quintais e as pessoas começam a reclamar para o prefeito, como se o prefeito tivesse uma varinha de condão e batesse lá e resolvesse todos os problemas. Minha gente, a prefeitura já não dá conta dos problemas que ela deveria dar por conta do volume de coisas que nós temos para resolver na cidade. Então, se cada um colaborar um pouquinho, eu tenho certeza que isso vai fazer com que os problemas de todos sejam resolvidos com uma velocidade muito maior. Vereador, o senhor me concede uma parte? Nisso que o senhor está falando, eu acho que cabe ao poder público cuidar mesmo das suas áreas, é verdade, mas tem um outro problema grave ali no Esperança, que é ao lado do campo, do abacateiro. A prefeitura já limpou aquilo ali, tirou todo o entulho e, infelizmente, as carroças e alguns moradores, não só da região, mas também de fora, vão lá para colocar entulho e lixo, e isso atrapalha a vida dos jogadores que vão final de semana para lá, no meio do fedor danado, por conta dos lixos e do acúmulo de restos de construção também. Muito obrigada. Obrigado pela parte. Até eu aproveito aqui a presença do Gilson, aqui, que representa as lideranças de bairros, e peço para que vocês se organizem nesse sentido. Acho que alguém comentou aqui da perda da força da Associação de Moradores. Na verdade, não é bem isso que acontece. A Associação de Moradores, ela tem que ser criada para reivindicar, sim, mas também para atuar. Porque eu vejo, por exemplo, lá em São Silvestre, que é um bairro hoje que praticamente tem toda a infraestrutura, que a Associação de Moradores parece que ainda não percebeu que aquele tempo de reivindicação, aquele tempo de ir lá bater panela, isso passou, até porque os problemas hoje são muito poucos. Então, a sociedade tem que ser uma sociedade proativa. Ela tem que ir em busca
da melhoria do bairro, mas também junto com os seus próprios moradores. Porque senão, deixar isso... Eu acabei de falar aqui hoje, até um pedido do vereador, acho que do vereador Valmir, qual o número de fiscais de postura que tem? Gente, se você contratar 1000 fiscais de postura e colocar em cada esquina dessa cidade, ainda assim você não vai dar conta de manter a ordem dessa cidade. Ou seja, se não houver participação popular, isso vai ser muito difícil e os prejudicados continuarão sendo os moradores que sofrem com esse tipo de ação, na minha opinião, irresponsável de pessoas que, para mim, não são cidadãos. Porque quem faz isso, para mim, não merece ser chamado de cidadão. Quero abordar a questão da tarifa do ônibus, até porque esse é um assunto que nas últimas semanas tomou conta aí da mídia. E como foi falado aqui, o nosso requerimento, que foi protocolado junto à JTU, não tenham dúvida que qualquer vereador dessa casa, ele está apostando, ele está trabalhando para que haja a redução da tarifa. Que na nossa concepção, e eu falo agora por mim, esse serviço que é prestado à comunidade realmente deveria estar num patamar muito mais baixo. Porém, minha gente, como diz o prefeito Marco Aurélio, não existe almoço de graça. Alguém tem que pagar isso. Esse é um serviço essencial à comunidade. E uma coisa que é inversamente proporcional a essa situação é justamente o quê? Hoje as pessoas com mais condições financeiras acabam adquirindo seu próprio automóvel e utilizam seu automóvel para se deslocar a pequenas distâncias. E o transporte coletivo, que deveria ser muito mais utilizado, ele acaba encarecido. Por quê? Porque se eu tenho um número menor de pessoas utilizando, o preço acaba subindo para pagar esse tipo de serviço. Então não é uma equação muito fácil de se resolver. Então às vezes a gente fica aqui achando que o transporte poderia ser gratuito? Poderia, deveria ser um serviço inclusive prestado pelo próprio município. Mas imagine um município hoje comprando aí 100 ônibus, contratando 100 motoristas, 100 cobradores e colocando isso na rua. O custo que isso teria para o município. E aí eu faço aqui uma menção à questão do Pacto Federativo que existe desde 1988, em que as responsabilidades são divididas entre a União, os estados e os municípios. Mas eu pergunto para vocês, aonde é que o cidadão mora, minha gente? O cidadão mora no município. E o município é justamente o ente federativo que recebe os menores recursos. O orçamento existente hoje à disposição de um prefeito, ele é muito pequeno. Ele não dá conta de resolver tudo. Então, aí eu quero parabenizar aqui a presidente Dilma, que teve essa iniciativa de reduzir, ainda que pequeno, mas é aquilo que era possível, cortando esses impostos do PIS e do CONFINS, que acaba refletindo no custo do dia a dia dos moradores da cidade. E é preciso que os estados também façam isso, porque o município não tem onde cortar. O município não tem mais como reduzir impostos, porque ele já sobrevive de muito pouco. Se você pegar aí dos 100% que ele arrecada, 25% é obrigatório ser aplicado na educação. 15% obrigatório na saúde. Aqui em Jacareí, diga-se de passagem, a gente está aplicando em torno de 23%. Para o custeio da máquina, pagamento de salários, combustível, energia elétrica, chega a quase 50%. Ou seja, se a gente fizer uma conta de padeiro aí, sobra pouco mais de 15% do orçamento para se aplicar em manutenção, em obras e investimentos. Então fica quase impossível isso acontecer. Então parabéns à presidente Dilma, que teve a ousadia de começar a mexer nos cofres da União, que é o lugar onde mais se arrecada imposto. E a gente espera aí que também haja sensibilidade aí do poder executivo da nossa cidade para que faça uma redução. Mas eu já digo de antemão, não espere uma grande redução. Até porque isso tudo é calculado, é feito com bases para que não haja aí, se crie uma expectativa de uma redução aí que talvez seja muito significativa no bolso. Mas eu acho que havendo uma redução, acho que a população já vai entender que existe boa vontade do nosso governo. Eu pediria agora até que colocasse aí o meu contato. Nós estamos à disposição aqui na Câmara também, segunda a sexta, finais de semana a gente acaba tendo também alguns compromissos. E eu quero parabenizar aqui todos os vereadores que têm demonstrado aqui, que têm trabalhado bastante por essa cidade. Ainda que muito pouco pode ser feito pelo vereador, mas o vereador, como fiscalizador da população, tem demonstrado aqui que tem buscado apresentar ao Poder Executivo os problemas aí
que aflige toda a população da nossa cidade. Um bom dia a todos.